Oi gente, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre como operar a abertura do mercado no Day Trade, os mini contratos do índice e do dólar. Então vamos lá. Quais tempos gráficos que eu utilizo? O gráfico âncora para eu identificar a movimentação do ativo eu uso o de 15 minutos e o de entrada seria o de 1 minuto ou no máximo de 5 minutos, porque a abertura do mercado é um momento de muita volatilidade, então se a gente coloca um tempo gráfico muito grande para fazer a entrada, acaba sendo um pouco perigoso, que é bem possível que na hora que a gente vê algum sinal ele já reverta, então é importante que a gente fique atento a isso, tá bom? Tanto o mini índice quanto o mini dólar, eles costumam abrir com gaps. Então, o que é um gap, né? O gap, ele é o espaço vazio entre o fechamento do pregão de um dia e a abertura do dia seguinte. Aqui nós temos a movimentação de um ativo, digamos que aqui seria a movimentação durante um dia inteiro. Aqui seria um outro dia e aqui um terceiro dia. Então, ele seria o espaço vazio entre o fechamento de um dia e a abertura do dia seguinte. Então, esse espaço vazio aqui é um gap. E esse espaço vazio também é um gap. Aqui é o fechamento de um dia, a abertura do outro, certo? E existem três tipos de abertura do ativo. Ele pode abrir um gap de alta, um gap de baixa ou sem gap. Então, vamos ver cada uma delas. Um gap de alta, temos a movimentação do ativo, ele abre acima do preço de fechamento do dia do pregão anterior. Então, fechou aqui, abriu aqui em cima. Isso aqui é um gap de alta. O gap de baixa, teve uma movimentação de um dia, fechou aqui, ele vai abrir para baixo. Então, fechamento, abertura, gap de baixa, certo? E sem gap, a gente não tem um espaço entre o fechamento e a abertura, ou então um espaço mínimo, aí a gente considera que é sem gap. Então, além do tipo de abertura, tem a movimentação após a abertura, né? Temos 4 possibilidades. A gente pode querer fechar o gap, a gente pode fazer um pullback de gap, a continuação do gap, ou se não teve nenhum gap, continuar a análise que a gente estava no dia anterior, certo? Então, o que seria o fechamento do gap? Temos aqui a movimentação de um dia do pregão do ativo, fecha aqui, ele abriu aqui em cima, abriu em um gap de alta, certo? Porque abriu acima do preço do fechamento do dia anterior. O fechamento de gap é quando ele abre aqui e ele desce para vir até o local de fechamento aqui do dia anterior. Então, ele faz essa movimentação. Isso aqui se chama fechamento de gap. Então, a gente pode buscar uma operação aqui de venda, obviamente vendo um sinal, né, que confirme essa nossa análise, buscando aqui o local de fechamento do mercado do dia anterior. Um pullback de gap, temos aqui a movimentação do ativo, ele abre aqui em cima. O que a gente faz? A gente vai puxar um Fibonacci do fechamento até a abertura de hoje. No meio aqui do Fibonacci dos 50%, a gente tem o pullback de gap, então a gente procura por oportunidades de venda com o objetivo aqui no pullback de gap. Ou a gente tem a continuação do gap, então o ativo tem essa movimentação, abre em um gap de alta, e ao invés dele tentar fazer o fechamento ou o pullback, ele simplesmente continua com a movimentação de alta. Então, como que a gente opera, né? Porque a gente tem que analisar qual que é o tipo de abertura e de movimentação, só que a gente tem que saber como operar. Então, a gente tem que fazer algumas perguntas para nós mesmos. Qual que é o tipo de abertura? Foi em gap de alta, de baixa ou foi sem gap? Qual o local de abertura? Porque não importa apenas se abriu em um gap de alta, não significa que ele necessariamente vai vir para fechar ou para fazer um pullback. A gente tem que estar num local importante do gráfico, como um suporte, uma resistência ou um Fibonacci. Então, por exemplo, o ativo abre em um gap de alta, exatamente numa resistência. Então, aí a gente tem uma dupla confirmação de que a possibilidade dele descer para fechar o gap, ou pelo menos para o pullback de gap, é muito grande. Importantíssimo, a outra pergunta, qual o movimento após a abertura? Então a gente tem que observar as estruturas. Então ele abre em um gap de alta e coloca uma estrutura de alta, a gente não vai querer vender, certo? Porque uma estrutura de alta é o que movimenta o mercado para cima. Então provavelmente abriu em um gap de alta, colocou uma estrutura de alta, ele deva continuar subindo e ignorar o gap. Então o que a gente tem que perceber? O tipo de abertura, o local da abertura e o movimento. Então, ele abriu em um gap de alta, numa resistência e mostrou uma estrutura de baixa, aí a gente tem muitas confirmações para fazer a nossa venda.
tem que ter um sinal de entrada respeitando a análise. Não adianta tudo isso se a gente não tem o nosso sinal de entrada, o nosso gatilho. Se você não sabe alguma coisa que eu tô falando aqui, volta para algum vídeo anterior que você vai encontrar explicadinho, tá bom? E, importantíssimo também, se está dentro do seu gerenciamento. Então, se o meu gerenciamento permite um stop no máximo de 200 pontos e o stop técnico da operação vai ser de 300, eu não vou entrar, certo? E outra coisa, se na minha análise eu tenho uma possibilidade gigantesca de fazer um fechamento do gap, mas o meu stop vai ficar maior do que o meu alvo, também já não entra. Então, a gente tem que respeitar um monte de coisinhas, certo? E, importante, não entrar se abrir em um local aleatório do gráfico. É aquilo que eu falei, né? Qual o local de abertura? No suporte, resistência, Fibonacci? Se não abriu em nada disso, a gente aguarda chegar em algum desses locais. Por exemplo, ele abriu em um gap de alta em um local totalmente aleatório. O que você faz? Nada. Você espera ele chegar, por exemplo, numa resistência. Chegando nessa resistência, se ele mostrar uma estrutura de baixa com um gatilho de entrada, aí eu posso fazer uma venda. O importante é a gente reparar que se a gente fizer todas essas perguntas aqui, a gente acaba se protegendo para não levar um stop desnecessário, porque não adianta uma dessas perguntas aqui estar ok e as outras não. Se a gente fizer todas as confirmações, vai ser muito mais seguro para a gente abrir os nossos trades. Lembrando, vou repetir mais uma vez, abriu em um gap de alta, em um lugar aleatório, o que eu faço? Não faço nada. Abriu em um gap de baixa, num local aleatório, o que eu faço? Não faço nada. A gente tem que observar o local que abriu. Abriu em um gap de alta, numa resistência, o que eu faço? Eu já vendo? Não. A gente tem que ver um sinal de venda, ou uma estrutura, ou um gatilho de entrada. Não simplesmente sai abrindo a operação sem saber o que está fazendo. Ok? Então vamos tentar nos proteger para não dar ruim, beleza, gente? Então é isso, um beijo.